Olá! Fico muito feliz em ver vocês aqui novamente. Nessa nossa aula, vamos falar como a inteligência artificial também está transformando as finanças e operações. Estas áreas são sempre muito críticas para o sucesso das organizações, e a inteligência artificial está abrindo novas fronteiras de eficiência e precisão. Vamos explorar juntos como a inteligência artificial está sendo aplicada nesse contexto. Em média, mais de 20 horas de trabalho por mês são desperdiçadas porque os profissionais não encontram facilmente as informações que precisam para trabalhar. Esse é um grande ralo de dinheiro que não aparece na contabilidade. Multiplique o número de profissionais administrativos por 20 horas mensais e teremos, só para iniciar, um grande mato alto como ponto de partida. O método mais comum de análise de dados ainda são as planilhas, que são compartilhadas por e-mail ou chat, seguidas pelo compartilhamento de planilhas na nuvem. Os PDFs distribuídos aos colaboradores também são uma prática bastante comum. As planilhas são ferramentas poderosas e muito utilizadas para armazenar dados, fazer análises e criar relatórios. Contudo, elas têm limitações, são estáticas, sujeitas a erros humanos e não escalam bem à medida que a complexidade e o volume de dados aumentam. A complexidade dos negócios de hoje exige mais agilidade e precisão do que as planilhas tradicionalmente conseguem oferecer. Migrar do domínio das planilhas para a inteligência artificial pode parecer intimidador. Isso requer uma mudança cultural, bem como investimentos em tecnologia e treinamento. E aqui entra perfeitamente o nosso objetivo com este curso. Vamos então responder o que é AI Literacy. É a capacidade de reconhecer, compreender, utilizar e avaliar criticamente as tecnologias de inteligência artificial e os seus impactos. As soluções de inteligência artificial estão se tornando mais acessíveis, e as empresas que fazem essa transição são recompensadas com uma compreensão mais profunda e uma proatividade mais ágil aos desafios do mercado. Imaginem o impacto da inteligência artificial no back-office, processos de fechamento mensal acelerados, pedidos e faturas sendo processados em tempo recorde, e análises preditivas moldando a estratégia da cadeia de suprimentos antes mesmo de uma tendência se tornar evidente. Eliminando tarefas repetitivas e manuais, a inteligência artificial capacitada pelos dados da empresa não apenas aprimora a produtividade, mas também libera os talentos humanos para se dedicarem a iniciativas mais estratégicas. A inteligência artificial pode ajudar a automatizar e otimizar tarefas intensivas em dados, como reconciliação de contas, previsão de fluxo de caixa e gestão de inventário. O processamento de linguagem natural, uma vertente da inteligência artificial, pode transformar a forma como interagimos com o sistema, permitindo que os usuários façam consultas complexas em linguagem simples e entendam relatórios gerados automaticamente. Em seguida, temos a detecção de fraude e o gerenciamento de riscos. A inteligência artificial atua aqui como uma vigilante incansável, sempre de olho em movimentações suspeitas. Ao aplicar aprendizado de máquina em transações e padrões financeiros, é possível identificar atividades que fogem ao comum, barrando fraudes em tempo real e avaliando riscos de crédito de maneira eficaz e rápida. Isso é essencial em um cenário financeiro cada vez mais complexo e globalizado. Vejamos um exemplo muito clássico e aplicado a grande parte das empresas no seu back-office. A plataforma SAP, ou qualquer outro ERP, armazena um tesouro de informações financeiras. Usamos ferramentas integradas de extração de dados, como SAP, Data Services, ou conectores customizados, para coletar dados estruturados de módulos como Financial Accounting e Controlling. Estas informações podem incluir transações, saldos de conta e detalhes de faturas. Paralelamente, coletamos dados de planilhas que são críticos para os processos financeiros, mas podem não estar disponíveis no SAP. Isso pode ser feito através da exportação de dados para formatos padronizados como CSV. É importante garantir que os dados exportados estejam limpos e alinhados com os esquemas de dados. Agora, integramos os dados do SAP e das planilhas em um repositório centralizado como um Data Lake ou Data Warehouse.
Esse processo consolida diversas fontes de dados, criando um ecossistema unificado para alimentar os modelos de inteligência artificial. Chegamos à fase de construir e treinar modelos de inteligência artificial. Utilizando algoritmos de aprendizado de máquina e mineração de dados, desenvolvemos modelos que podem identificar padrões, fazer previsões e sugerir ações. Por exemplo, um modelo pode ser treinado para prever fluxos de caixa com base em dados históricos de vendas e pagamentos. Com o modelo devidamente treinado, prosseguimos para a implantação. Integrando a inteligência artificial ao nosso ambiente de TI, podemos ter automações inteligentes funcionando em conjunto com as funções do back-office, oferecendo insights em tempo real e promovendo uma tomada de decisão mais ágil e embasada. Nossa última etapa envolve o monitoramento e a manutenção contínua. As soluções de inteligência artificial não são estáticas. Elas necessitam de ajustes e calibragens frequentes para garantir que continuem eficazes à medida em que os dados e as condições do mercado evoluem. Enfim, passamos por um fluxo completo para ilustrar um modelo de inteligência artificial em produção. Veja que não é nada trivial. Mais de 50% dos projetos falham em alguma etapa desta jornada. Agora, para fecharmos esta visão de operação, vamos avaliar apenas mais um exemplo muito comum para as empresas, no planejamento de recursos e cadeia de suprimentos. Nessa seara, a inteligência artificial é como o estrategista mestre do xadrez logístico, aperfeiçoando a movimentação de peças no tabuleiro global. A IA utiliza dados de todas as partes da cadeia para otimizar o fluxo de materiais, prever atrasos e identificar gargalos. Com redes neurais e algoritmos de otimização, a inteligência artificial está permitindo que as empresas enfrentem o desafio de entregar o produto certo, no lugar certo e na hora certa, com uma eficiência nunca antes vista. Esses exemplos são apenas uma amostra do vasto potencial que a inteligência artificial detém para transformar finanças e operações, campos que sempre foram considerados muito técnicos e complexos para serem otimizados em larga escala. Com a IA, no entanto, não só é possível, como essencial para manter a competitividade em um mundo em constante evolução. Assim encerramos esse importante tópico. Na nossa próxima aula, aprofundaremos como aplicar a inteligência artificial generativa. Eu os convido a pensar sobre como as capacidades da inteligência artificial poderiam revolucionar as operações financeiras e a gestão da cadeia de suprimentos no seu trabalho. Nos vemos em breve novamente. Até mais!